CBN São Paulo. Apresentação: Débora Freitas e Fernando Andrade. 10h43 agora. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já está conosco para conversar aqui conosco, com você ouvinte, sobre os principais assuntos da cidade. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um abraço para você, Débora, para Fernanda. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? É o Fernando Andrade que está conosco, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom, quero convidar também o ouvinte a acompanhar a nossa conversa. O prefeito está aqui pelo Skype, é só entrar lá no YouTube, no canal do YouTube da CBN e também no Globoplay. Prefeito, hoje a cidade de São Paulo recebeu mais 550 mil doses de vacinas. O senhor tinha dito ontem que só anunciaria novos públicos com a chegada de vacinas. Com essa quantidade, já dá para garantir a vacinação de 34 anos a partir da próxima segunda-feira? Não, hoje a quantidade de doses que nós recebemos, ainda nos falta 92 mil doses para completar de sexta-feira. Lembrando que nós temos quinta-feira 36 anos e na sexta-feira 35 anos. Então a gente ainda estamos nessa faixa até sexta-feira. Prefeito, ontem o secretário Edson Aparecido falava com a gente aqui e falta o teste de uma pessoa, de toda a cadeia que foi rastreada, de todos os contatos com aquele homem de 45 anos que foi identificado com a variante Delta. Falta um teste, portanto, foram mais de 40 rastreados para saber se a transmissão é comunitária ou não. A prefeitura pode mudar a estratégia caso haja confirmação de uma transmissão comunitária da variante Delta na capital? Fernando, bem lembrado. O que acontece? Foi identificado com Covid positivo a mãe da esposa desse paciente de 45 anos que foi identificado no nosso teste com a variante. Mas ainda não tem a confirmação de que a mãe da esposa esteja confirmado. Então, é muito precoce para a gente poder falar em uma ação comunitária. Estamos bastante empenhados em monitorar todo esse processo. Como você falou bem aqui, Fernando, mais de 40 pessoas estão sendo monitoradas e investigadas nesse processo, mas hoje não existe nenhuma preocupação da Prefeitura de São Paulo com essa questão no presente momento. Está tudo sob controle, né? Lembrando que nós havíamos solicitado também o exame do sequenciamento genético da esposa desse senhor, mas infelizmente não foi possível fazer o exame porque não havia condições técnicas ali. Só para as pessoas entenderem rapidinho o que acontece. Quando a pessoa faz o teste de PCR que deu positivo de Covid, a Prefeitura de São Paulo ela tem enviado em torno de 700 amostras para o laboratório para poder, nesse sequenciamento genético, identificar se aquela confirmação de Covid é da variante Delta, tá? Então, o que a gente tem até o presente momento é só essa única pessoa de 45 anos. Não foi possível identificar o da esposa porque não estava em condições para poder fazer essa análise. E agora, a mãe da esposa foi identificada com Covid, enviamos para o laboratório o teste, mas ainda não temos essa confirmação. Por enquanto, está tranquilo, não temos motivo de preocupação até o presente momento. Fernando? Mas a gente entende, então, prefeito, que caso seja confirmada uma transmissão comunitária, a estratégia que a Prefeitura vem adotando é suficiente para atender a população? Débora, é absolutamente suficiente. Posso tranquilizar toda a população de São Paulo com relação aos métodos e metodologia da nossa equipe da área da Secretaria de Saúde. Tanto é que a Prefeitura de São Paulo ela tomou uma iniciativa de fazer as barreiras sanitárias. Qualquer um que chegar aqui em São Paulo, pelo aeroporto de Congonhas, nos nossos terminais rodoviários, terminais de carga, eles serão abordados para medir temperatura, verificar se estão sintomáticos, assintomáticos. Essa situação lá do Belenzinho, a nossa UBS lá, nossas duas profissionais responsáveis, a Melissa e a Maiara, com toda a sua equipe acompanhando muito de perto. Quero deixar assim, a população de São Paulo absolutamente tranquilizada. Nós estamos com controle total e absoluto dessa situação.
Prefeito, a vacinação aqui na cidade está avançando a passos lentos, porque não temos vacinas, né? A gente depende de receber vacina do Programa Nacional de Imunização e do Programa Estadual também, mas ela tem avançado. Inclusive, a Prefeitura já criou algumas comissões para organizar carnaval no ano que vem, Réveillon no fim do ano, dentro de um projeto de retomada econômica. O que mais está previsto, prefeito, para atender principalmente o comércio, hotelaria, essas categorias têm pedido, inclusive, por socorro financeiro, pelas dificuldades que passaram durante a pandemia. Alguma coisa prevista para esse semestre? Débora, a Prefeitura de São Paulo está muito antenada em toda essa questão e nós estamos com o seguinte foco aqui: não perder nenhum dia em nada, não perder nenhum dia em vacinar e também não perder nenhum dia na possibilidade da retomada econômica, uma vez que nós atingimos agora mais de 70% da nossa população vacinada com a primeira dose. Chegamos a 8 milhões e 10 mil doses ontem, né? Hoje a gente deve vacinar mais de 100 mil pessoas. Então, passamos a marca de 8 milhões de doses aplicadas. É muito importante isso. E o que eu digo não perder nenhum dia? Com o acompanhamento da Secretaria de Saúde, isso é muito importante, sempre com o acompanhamento da saúde, só baseado na ciência, tanto é que a portaria, o decreto que eu publiquei, constituindo os 2 grupos de trabalho, além de constar o secretário de saúde, também consta o coordenador da vigilância sanitária. Só para vocês entenderem a importância que a Prefeitura de São Paulo está dando para o tema primordial, que é fazer tudo com segurança. E aí é necessário planejamento. Numa cidade de 12 milhões e meio de habitantes, para você fazer o Natal, o Réveillon, o Carnaval, enfim, vários eventos, você não consegue fazer isso muito em cima da hora. Você corre o risco de fazer alguma coisa errada. É preciso planejar e coordenar com antecedência. Nós já estamos planejando e coordenando tudo para que, continuando do ritmo que nós estamos, né? Ressalto aqui, passamos de 70% da população vacinada do estado de São Paulo com a primeira dose, nós poderemos ter esses eventos de forma segura com os protocolos da vigilância sanitária. Aí você perguntou assim, outras questões. Nós temos aqui uma ação muito forte com relação às ações de retomada da economia. Eu enviei para a Câmara vários projetos que ajudarão, eu até agradeço aqui a Câmara Municipal, tenha agido de uma forma muito ágil e rápida no atendimento às demandas da Prefeitura e tem votado os projetos, por exemplo, das questões urbanísticas, que isso vai gerar bastante emprego e renda na cidade, né? Aqui a requalificação do centro, o projeto do Tamanduá ATI, voltamos já ao Água Branca, ou seja, um conjunto de condições legais que a Prefeitura está dando para o setor imobiliário poder desenvolver, lembrando que é um dos setores que mais emprega na cidade. A gente vai falar um pouco mais sobre esses projetos, prefeito, mas são projetos a longo prazo, né? O questionamento, até porque a gente tem ouvido os setores aqui, principalmente comerciantes, é a questão no curto prazo, né? Nos próximos meses, para que possam iniciar essa retomada também. É mais nesse sentido, se a Prefeitura tem algum projeto específico no curto prazo para atender comércio e hotelaria, por exemplo. Setores da economia, né? Não, sim, Débora. Olha que interessante. Você sabe que em 2017 nós tínhamos em torno de 500 mil MEIs aqui na cidade de São Paulo. Nós atingimos agora a marca de 1 milhão de MEIs. E por que estou dando essa informação? A cidade de São Paulo, ela está assim, com uma política muito consistente de poder ser um ambiente favorável para o empreendedor. Hoje, os estabelecimentos de baixo risco, eles podem tirar sua licença de funcionamento na hora. Então, eles entram no site, inserem os dados, já saem com a sua licença de funcionamento. Isso tem muita importância, Débora, porque quem vai empreender, ele quer também ter a sua segurança jurídica, né? Quer ter a desburocratização. Isso é fundamental para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades. Então, existe um conjunto de ações, inclusive nós estamos preparando agora um novo pacote de projetos de lei, inclusive com a questão de incentivos fiscais para a região central e para alguns setores específicos que a cidade de São Paulo identificou como setores que têm mais identidade com a cidade, que são setores de tecnologia, de software. A nossa arrecadação aqui, ela subiu bastante desses setores, então a gente identificou isso como um setor importante. Ou seja, gerar agilidade, nós retomamos os atendimentos nos nossos Descomplica. São todas ações, Débora, que é muito importante para quem quer empreender, não ter o Estado lhe atrapalhando, mas pelo contrário, ter o Estado lhe ajudando, lhe dando agilidade
e ter a cidade funcionando bem, né? Você pode ver que a cidade hoje, eu estou vindo agora da Zona Leste, de São Miguel, tudo bem cuidada, a cidade de uma forma bem gerida, a zeladoria muito bem cuidada. Então, é um conjunto de ações, não existe só um item específico, é um pacote de várias ações que a gente deixa a cidade, assim, uma cidade que vai dar um ambiente favorável para quem quiser empreender aqui, principalmente com muita agilidade, a cultura de entender o apoio a esse setor. Prefeito, o senhor falou sobre a agilidade e a rapidez da tramitação dos projetos na Câmara, e a oposição tem chamado isso de muita pressa, até de um rolo compressor por causa da rapidez na aprovação de alguns projetos sem muito tempo para discussão. Tem 2 projetos que gostaria que o senhor explicasse para a gente, que passou na primeira votação, que é a autorização de um empréstimo de 8 bilhões para São Paulo. A proposta traz as áreas de investimento, mas não diz ali como e nem quando isso vai acontecer. É possível detalhar que projeto é esse? Fernando, obviamente você falou assim, a oposição disse, né? A oposição sempre tem algumas colocações, com todo o respeito, todo o carinho, me dou muito bem com todos, mas estão fazendo o papel deles, né? Agora, os 8 bilhões, por quê? No nosso plano de metas, que vai agora de 2021 até 2024, nós temos elencados muito detalhadamente tudo aquilo que é custeio e investimento. Na área de investimento, nós temos na ordem de 20 bilhões de reais. E tem um fator importante, que é a questão da pandemia, como agora a Débora perguntava, nós precisamos retomar e sermos rápidos, não podemos perder nenhum dia. Então, colocar essa legislação à disposição do setor empreendedor, para ele poder gerar emprego e renda aqui, é fundamental. Às vezes você tem... por exemplo, falei agora há pouquinho da questão do setor imobiliário. É um setor que tem mais de 400 mil necessidades de demanda, né? Chega próximo de 500 mil. É um setor que está com recurso para poder fazer investimento. A cidade de São Paulo não pode perder essa oportunidade de não lhe dar condições jurídicas aqui, urbanísticas, para ele poder investir aqui e perder esse recurso para outras cidades. Então, a oposição fala de rapidez, mas, por exemplo, ontem à noite nós votamos o projeto que fala lá do Requalifica Centro, né? E do Tamanduá TI também. Tamanduá está na Câmara desde 2018. Né? Nós votamos o Água Branca, também estava lá há mais de 4 anos. Então, não é bem verdade que está sendo atropelado. O Requalifica Centro foram de urgência de votar as coisas. Foram 50 horas entre todo o trâmite. Da questão do retrofit, do Qualifica Centro. Isso, exatamente, né? Então, mas isso é um debate, Fernando, que já está há muito tempo. Aqui no centro nós temos 400 imóveis que são passíveis de fazer a requalificação através do retrofit, né? O retrofit é quando você tem imóveis antigos e pode fazer ali a requalificação mantendo a fachada. Então, existe uma questão de necessidade de você trazer aqui para o centro a questão da moradia e oferecer oportunidade de investidores poder investir aqui no centro, gerar emprego e renda. Ou seja, é um projeto que houve as audiências públicas. Eu mesmo fiquei acompanhando a audiência pública no sábado. Eu fui vereador 8 anos, né, Fernando? Existe lá um regimento, você tem que ter 2 audiências públicas, tem todo um rito. E, às vezes, as pessoas acabam fazendo uma comparação de coisas que estavam lá 2, 3, 4, 5 anos parado, comparando com o que agora está sendo... A gente está comparando o errado com o certo, né? Então, é importante a gente ter uma visão diferente. O importante é a gente ter a visão de comparar o que é certo com o certo, não o certo com o que é errado. A agilidade é o que a população de São Paulo quer. Eu tenho certeza que vocês também. Nós precisamos retomar a economia, gerar emprego e renda. Olha como aumentou a pobreza. Então, até pediria o apoio de vocês para essa questão, né? Com a grande influência que tem com os ouvintes, para demonstrar que a cidade de São Paulo está sendo, na verdade, é uma cidade que ela está respondendo à altura à necessidade no atual momento. Então, só mais uma questão sobre o Requalifica Centro. Desculpe, Débora. Porque prevê isenções fiscais de IPTU, ISS, ITBI e outorga onerosa. A Prefeitura tem sabe qual é o impacto fiscal dessas isenções? Tem um impacto. Agora, Fernando, na verdade, são em torno de 400 imóveis que estão abandonados no centro da cidade. Você anda... Sim, é um projeto específico para o retrofit, né? Lembrando bem isso. Nós teremos o outro projeto que vai falar do centro como um todo, tá? Mas nesse em específico, são muitas situações que estão lá sem pagar IPTU, sem gerar nenhuma renda. São imóveis que estão praticamente perdidos aqui no centro, que nós estamos agora dando uma condição para que eles possam ser utilizados. E aí sim,
quando eles sendo utilizados, aí vai gerar serviços que geram ISS, aí vai gerar a questão da proporcionalidade do IPTU, vai gerar a questão da geração de empregos, e você gerando emprego, você gera consumo e gera receita para a prefeitura. Então, a prefeitura só tem a ganhar com isso, a população também, Fernando. Prefeito, eu queria só voltar a retomar essa questão aqui dos 8 bilhões. É uma autorização para que a prefeitura possa tomar emprestado até 8 bilhões de reais. O senhor falou do programa de metas. São 77. Quais seriam as metas prioritárias enquanto esses empréstimos, se eles forem tomados, obviamente, no valor total, enquanto isso impactaria no endividamento da prefeitura? Então, lembrando, Débora, que é até 8 bilhões. Só um pequeno preâmbulo para poder te responder. Quando você vai fazer um valor de investimento com empréstimo, ele é muito burocrático, ele tem um longo período. Então, eu até mandei para a Câmara com pedido de urgência, porque aprovando, aí a gente já começa a preparar os projetos, começa a fazer as solicitações de recursos junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial, junto ao BID. Então, é um processo que demora certo tempo, por isso da necessidade de planejar e planejando a gente poder já começar a trabalhar. Mas deixa eu te dar algumas ideias aqui. Nós já estamos prestes a aprovar agora a questão do BRT Aricanduva, através do financiamento do Banco Mundial. Temos aqui o projeto do BRT Radial Leste, que vai custar em torno de 1,4 bilhões de reais. Projeto fundamental. Temos a questão, por exemplo, da habitação. A gestão que começou em 2013 e terminou em 2016 fez 5.500 unidades habitacionais. A gestão que foi de 2017 a 2020, 25 mil unidades. Para essa nossa gestão Bruno Covas, o nosso plano de metas prevê 49 mil unidades habitacionais. Das 49 mil, 25 por PPP e o restante por investimento nosso. E você vê, eu falei agora um pouquinho com relação ao déficit habitacional. Então, muito investimento na área de mobilidade, muito investimento na área de habitação, na área de drenagem. Débora, a gente ainda, hoje, apesar de que melhorou muito, tá? Mas a gente ainda tem muita situação de alagamento na cidade. Nós temos previsto 14 piscinões na cidade. Então, desse total de 20 bilhões de investimento que a cidade terá nesses 4 anos, né, restando agora 3 anos e meio, uma parte já tem um recurso garantido e uma outra parte que está esse valor de 8 bilhões que a gente pede autorização para poder fazer o empréstimo, mas sempre com bastante responsabilidade fiscal, tá bom? Hoje, lembrando que nós temos só 36% do nosso endividamento, a cidade de São Paulo já teve 130% de endividamento com relação à receita corrente líquida, hoje é 36%, a nossa margem ela ainda está bastante folgada, mesmo assim não passaremos de 50% da nossa capacidade de endividamento. Isso é muito importante colocar para os ouvintes aqui da CBN. Estamos fazendo com tudo com muito pé no chão, com responsabilidade fiscal, mas com muito foco na retomada econômica, geração de emprego e melhora da qualidade de vida das pessoas da cidade. Prefeito, recentemente a SP-Trans solicitou à Prefeitura mais 2 bilhões de reais para o pagamento de subsídios às empresas de ônibus. O subsídio hoje já é de mais de 2 bilhões, 2,25 bilhões. Isso ocorre em detrimento da queda de passageiros durante a pandemia. A SP-Trans afirma que esse subsídio é necessário para manter a tarifa num valor que tenha menor impacto possível para a população. Aí banca a gratuidade, etc. e tal. Quais são as opções para essa negociação e se isso não leva a crer que podemos ter um aumento substancial da tarifa no ano que vem? E já queria só emendar, prefeito, tem muita mensagem de ouvinte aqui chegando falando da qualidade do transporte público na cidade durante a pandemia, menos ônibus muito lotados, o que acaba sendo um problema, obviamente, diante da crise sanitária, né? Olha, a questão dos ônibus, hoje nós estamos com 88,2% da frota ativa, 88,2%. Lembrando que na periferia isso chega a quase 94% da frota ativa e mesmo assim temos em torno de 55% a 60%, 57% das pessoas utilizando o transporte público. Mas, Débora, me permita de uma forma muito rápida poder fazer só um pequeno esclarecimento com relação à questão do transporte, para poder haver um melhor entendimento. O sistema todo, o custo todo do transporte, por ano, custa em torno de 8 bilhões. Vou fazer aqui número redondo para não confundir as pessoas. 8 bilhões é o custo. Aí, com o recebimento de passagens, né, que as pessoas compram as passagens, recebem em torno de 5 bilhões. A diferença de 3 bilhões é onde a prefeitura entra fazendo subsídio.
Por quê? Porque nós temos a gratuidade do idoso, a gratuidade de pessoas com deficiência, tem a gratuidade dos estudantes, que isso chega a 1,8 bilhões, né? Então, a prefeitura, até para não ter a tarifa muito alta, manter os 4,40, ela acaba complementando a gratuidade e essa diferença para manter a tarifa ali num valor que não seja tão alto. Hoje, se não fosse a questão dos subsídios, nós teríamos uma tarifa aí em torno de R$ 6,50, né? Agora, é uma situação muito complexa. A rede de ônibus da cidade de São Paulo são em torno de 12 mil ônibus. E a qualidade, as pesquisas que nós temos aqui da qualidade, são ônibus novos, que tem muito ar-condicionado, tem Wi-Fi. Lógico, a gente ainda não são 100%, nosso plano de metas consta como 100% todos os ônibus, mas a gente está caminhando para isso. Evidentemente que você tem os horários de pico, acaba tendo uma certa lotação. E agora, na pandemia, por conta da necessidade de distanciamento, ficou um pouco mais... Um pouco não, ficou bastante mais assim, visual, né, essa questão de você ver a questão da lotação. Mas sempre teve nos horários de picos a questão da lotação. Mas nós estamos bastante tranquilos. Eu falei agora da questão dos 8 bi, né? Está previsto a questão de corredores, de BRTs, para a gente poder melhorar a qualidade de transporte. Uma das nossas grandes metas aqui, Débora, nesse mandato, é fazer uma melhora bem significativa do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Tem uma questão que está ocorrendo já há alguns meses, prefeito, que é essa questão dos vandalismos, né? Já por 3 ou 4 dias nós tivemos aí a circulação de ônibus interrompida. Isso não está muito claro, a polícia investigando. A prefeitura já tem alguma ideia do que se trata? Isso é um caso de polícia que deve ser punido de forma rigorosa. Ontem eu conversei com o delegado seccional da primeira seccional, Dr. Roberto Monteiro. Ele me relatou que o procedimento de investigação está concentrado no 1º Distrito Policial, que as investigações estão caminhando com bastante celeridade, ouvindo muitas pessoas, para que se identifique e faça a punição de forma rigorosa desses vândalos. É inaceitável que as pessoas vão lá, peguem o ônibus, coloquem atravessado na rua, corte a correia do ônibus. Aquilo gera um transtorno para a sociedade absurdo, gera trânsito, as pessoas não conseguem se locomover. Então, a Polícia Civil, eu estou te falando, falei ontem com o delegado seccional, Dr. Roberto Monteiro, inclusive solicitando a ele que reconhecendo o empenho, mas pedindo um pouco mais de empenho, porque é inaceitável que tenha tido esse tipo de vandalismo. Como tem outras questões, a gente tem um vandalismo muito grande na área de roubo de fios, e aí a gente fica com os semáforos da cidade sem funcionar. Nós tivemos um aumento aí de mais de 40% do aumento do roubo de fios entre o primeiro semestre desse ano e o primeiro semestre do ano passado. Então, essa questão de vandalismo, a cidade de São Paulo tem feito um trabalho muito próximo junto com a Polícia Civil, cooperando com dados, e eu tenho pessoalmente cuidado disso, falado com as pessoas, cobrando uma ação, Débora. Prefeito, só para a gente ficar nesse tema aqui, eu queria introduzir uma pergunta de um ouvinte. O Alex do Tatuapé pergunta do rodízio noturno. Ele diz aqui que está muito difícil transitar durante o dia. Então, esse rodízio noturno, ele realmente tem sido efetivo? A prefeitura pretende mantê-lo na fase de transição? Débora, o que nós fizemos aqui? Todas as decisões que nós tomamos, às vezes as pessoas imaginam, é o prefeito que decide sozinho, né? Não é, tá? Eu sempre tenho feito, as pessoas aqui da cidade de São Paulo, é importante saber que as minhas decisões, como o Bruno Covas já fazia, eu estou seguindo a mesma linha do Bruno, que é chamar o comitê, onde tem o pessoal da área de transporte, tem o pessoal da área da saúde, principalmente, e ali feito cada um as suas colocações, define-se em conjunto como que deve ser tomada a decisão. Com relação ao rodízio, nós decidimos aqui, esse comitê, que deve seguir o Plano São Paulo, que hoje está com o toque de restrição. E por conta do toque de restrição, a gente está mantendo aí o rodízio dentro daquele horário, que é das 23 às 5 da manhã. Mudou agora, a gente está acompanhando. Quando alterar esse toque de restrição, automaticamente a Prefeitura de São Paulo retorna ao rodízio normal. Portanto, é uma decisão baseada no Comitê de Contingência do Governo do Estado, que a Prefeitura de São Paulo está acompanhando, Débora. Eu até pensava ao contrário, tá? Mas fui voto vencido aqui, fui convencido pela área técnica que deveria continuar acompanhando aí o Plano São Paulo dentro do toque de restrição do Estado.
A Edna, prefeito, pergunta aqui, pergunta para o prefeito sobre a população em situação de rua. Ela trabalha próximo à estação Armênia do metrô e a situação por lá é muito complicada. E eu emendo perguntando o seguinte, porque a prefeitura precisa responder até a quinta-feira questionamentos feitos pelo TCM, o Tribunal de Contas do município, sobre o atendimento da população em situação de rua durante a pandemia. A grande reclamação desse público não é a falta de vagas, é o descaso no atendimento, porque eles são chamados muitas vezes por números, não tem individualidade. E Bruno Covas já havia prometido mudar esse cenário. É possível, porque a imagem da cidade hoje, prefeito, quem anda pela cidade vê que isso aumentou e muito. Como mudar isso e com relação à resposta do TCM? Inclusive, a prefeitura tinha até falado em antecipar o censo, né, da população de rua, fazer um novo censo, né, prefeito? Já tem data? Exatamente. Eles ficaram de nos entregar o censo até dezembro, nós pedimos para antecipar, muito possivelmente até outubro possamos receber o censo. Mas primeiro eu queria dizer assim com muita certeza, mas certeza absoluta de que não existe essa questão de chamar as pessoas pelo número. Eu garanto a vocês, a cidade de São Paulo não admitiria, a cidade de São Paulo é a cidade acolhedora, é a cidade que respeita a todos, é a cidade da diversidade, é a cidade do respeito. Isso eu tenho certeza, posso afirmar aqui categoricamente. Mas isso mudou então, porque a gente faz muitas reportagens, muitas matérias sobre esse tema, prefeito, e o que a gente ouve recorrentemente da boca das pessoas que precisam utilizar esse serviço. Ontem mesmo de manhã, Débora, minha primeira agenda foi no Centro de Acolhida Prates, onde lá nós temos o Centro de Acolhida junto com o CAPS e junto com a UBS. E ao lado, junto, né, parede com parede, é o Centro de Acolhida para mulheres trans. Então, eu tenho ido pessoalmente visitar os locais para acompanhar. A questão das pessoas em situação de rua realmente aumentou muito, né? Muito por conta da pandemia. Por isso que eu tenho falado muito que a gente pode perder um dia. Havendo a possibilidade de retomada econômica, nós precisamos fazê-la desde que tenha segurança, porque a questão da pandemia gerou muito mais pobres, a situação social se agravou demais. Na cidade de São Paulo, inclusive, né, que é uma cidade tão grande, com 12 milhões e meio de habitantes. Ontem eu estava lá no Centro Prates, eu conversei com umas 10, 12 pessoas. Mais da metade são pessoas que vieram de fora. Um rapaz tinha vindo há 2 semanas do Paraná, porque não conseguia emprego lá, veio tentar aqui, né? Outro havia vindo de um município que eu esqueci o nome, acho que é Mutanga, alguma coisa assim, da Bahia, que também não conseguia lá e veio para cá. Então, além da gente ter o nosso aumento da pobreza na cidade, muitas pessoas do Brasil, que veio em São Paulo como uma oportunidade, vieram para cá. Agora, o que a gente vai fazendo? Hoje nós temos 101 centros de acolhida, 101. Temos 24 mil pessoas no nosso centro de acolhida. É preciso fazer mais? É preciso. Vamos fazer? Iremos. Essa semana eu inauguro mais um centro de acolhida para famílias, com 111 vagas. E até o final desse mês a gente inaugura mais um centro com 60 vagas para homens trans, ali em Santana. Nós vamos fazer a reforma, recebemos do governo federal 10 milhões para poder fazer reformas de alguns do nosso centro de acolhida. A prefeitura vai aportar mais outros 10 milhões. Nós teremos os nossos centros de acolhida os mais humanizados do Brasil. Isso é uma das coisas que mais mexe comigo como cristão, no meu coração, de ver isso. É uma questão que eu estou cuidando pessoalmente com nossos secretários e eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas, conseguir tirar as pessoas das ruas, levar para um local adequado ou ajudar que ela se reintegre à família ou que ela possa se reinserir na sociedade e ter a sua autonomia. Prefeito, pergunta do nosso comentarista Américo Sampaio, do Observatório da Cidade, que é toda segunda-feira aqui no CBN São Paulo, que é o seguinte: os conselhos participativos da cidade são muito importantes para a gestão municipal, mas estão em desconformidade com a lei desde outubro do ano passado por causa de uma decisão do STF. Pergunta, por que nada foi feito em relação aos conselhos participativos nesses 10 meses? Américo, os últimos 10 meses são 10 meses que a gente sempre tem que dar tratar de uma forma diferenciada, né? Ficamos todos muito focados na questão da pandemia, que era a prioridade de todos, tenho certeza que a sua também, Américo, de poder ter leitos de UTI, poder ter leitos de enfermaria, poder contratar profissionais, podermos... Aqui na cidade de São Paulo são quase 700 pontos de vacinação, assim que tivermos a vacina, poder disponibilizar toda essa logística de vacinação das pessoas. Eu, particularmente, gosto muito do papel do conselheiro participativo. Eu, quando fui vereador, votei a favor da lei que instituiu, mas me comprometo aqui contigo, agora as coisas acalmando um pouco mais, Américo,
de dar uma atenção especial a isso. Eu reconheço que é importante, mas peço a compreensão que nesses últimos 10 meses a gente tinha que realmente ter um foco, não desconsiderando a importância, tá? Mas realmente era necessário ter um foco muito grande na questão da pandemia. Nós vamos acompanhar, hein, prefeito? Queria só aproveitar aqui, voltando num assunto lá do começo da vacinação, né? O senhor falou que já tem 70% da população vacinada com a primeira dose. Então já tem uma data aí para reabrir Vale do Anhangabaú e Avenida Paulista, conforme o senhor tinha dito? Sim, atingindo 70%, nós vamos abrir a Paulista não de forma total. Ontem, na nossa reunião de comitê, foi nos apresentado que no período da manhã, das 8 até as 12 horas, você tem um público ali que mantém distanciamento, é mais família, que vai de bicicleta, caminhar, e à tarde é um outro público que tem um volume maior de pessoas, portanto, foi sugerido, e eu acatei, que a abertura da Paulista será a princípio, no período da manhã só, portanto, está mantido aqui o que a Prefeitura falou de abrir, mas, pela reunião ontem do comitê, será aberta a Paulista das 8 até as 12 horas. Com relação ao Anhangabaú, a gente vai fazendo uma segunda etapa, porque nós vamos fazer análise de como é que vai se desenvolver a questão da Paulista, sempre com muito cuidado, com muita cautela, né? É importante colocar isso. Então, a Paulista, a partir de domingo, será aberta das 8 às 12 horas, as pessoas com máscara, importante, vamos ter lá toda uma campanha de utilização de álcool gel, estará lá algumas ações com relação à questão da recepção das pessoas, da área de cultura, vai ter algumas bandas, alguma coisa assim, uma coisa legal que demonstra assim, essa coisa maravilhosa da cidade, que é a cidade acolhedora, que é a cidade, né, que zela pelo seu espaço de lazer. Então, domingo, dia 18, já tem Paulista aberta para a população, a partir das 8 da manhã, entre 8 e meio-dia. Parte dela. Isso. Parte dela. Parte dela. Essa parte, a gente consegue dizer qual é exatamente o perímetro que vai estar aberto, prefeito? Já dá para saber? Ô, Débora, eu não tenho... O trecho da Paulista, ou melhor? Eu não tenho em mãos aqui para te passar, mas eu posso pedir para o pessoal te passar, claro. E você, durante a programação, pode comunicar, ajudar a gente, inclusive, a comunicar a população. Perfeito, isso é muito importante, é uma demanda antiga da população. Então, aqui, obrigada, então, pelas informações e pela nossa conversa. Não conseguimos tratar de todos os assuntos que queríamos tratar com o senhor, então, convidamos a voltá-lo aqui em breve ao CBN São Paulo. Sempre à disposição, Débora. Muito, muito bacana falar com vocês aqui, um jornalismo de altíssima qualidade. Agradeço muito pelo plano de estar aqui com vocês e poder compartilhar com a população de São Paulo o que a Prefeitura está fazendo. Um abraço ao Fernando e a você, Débora. Obrigado, prefeito. Obrigada. A entrevista com o prefeito Ricardo Nunes. Daqui a pouquinho você pode acompanhar na íntegra lá no site da CBN, 11h15. CBN São Paulo. Tudo que movimenta a maior metrópole do país.